Salve galera, aqui é o professor Guilherme Rezende e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre novidades importantes do direito penal que dizem respeito às atenuantes e à contagem do prazo prescricional nos crimes envolvendo violência sexual contra a mulher. Eu vou aproveitar nesse vídeo para fazer uma revisão com vocês sobre a dosimetria da pena e sobre a contagem do prazo prescricional, o fantasma que assombra aí o pessoal que presta concurso público. Então fica comigo até o fim desse vídeo e não deixe de se inscrever aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica e ativar o sininho para novas notificações. Vamos então, que nós tivemos uma semana bem agitada para o direito penal, porque nós tivemos 3 novidades legislativas bem significativas. A primeira delas, que é a Lei 15.159, alterou tanto o Código Penal como a Lei dos Crimes Hediondos para dar um tratamento mais recrudescido para aquele que pratica crime nas dependências de instituição de ensino. Nós tivemos também a Lei número 15.163, que alterou também o Código Penal para modificar a pena nos crimes de maus tratos e abandono de capaz, além de trazer alguns regramentos novos aí em aspectos procedimentais. E finalmente, nós tivemos a Lei 15.160, que alterou os artigos 65 e 115 do Código Penal para alterar a circunstância atenuante e vedar a redução do prazo prescricional para os crimes que envolvam violência sexual contra a mulher. Galera, qual é o impacto disso? Como que isso vai funcionar daqui para frente? Primeiro aspecto importante é que se trata de uma novatio legius impégius. Dessa forma, esta regra não retroage para atingir os fatos praticados antes da entrada em vigor dessa norma. Então, a sua aplicação vai se dar somente daqui para frente. Vamos lá! Quando a gente fala em dosimetria da pena, a gente tem que lembrar daquele critério trifásico proposto pelo Nelson Hungria. Quando o juiz conclui pela culpa em sentido lato do acusado, ele passa a realizar a dosimetria da pena para depois estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma do artigo 44 do Código Penal, ou ainda se é cabível a suspensão condicional da pena na forma do artigo 77 também do Código Penal. E para realizar essa dosimetria da pena, para estabelecer a quantidade de pena, o juiz vai levar em consideração esses fatores que estão previstos no artigo 68 do Código Penal. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de aumento e as causas de diminuição e de aumento. Então, primeiro o juiz utiliza aquelas circunstâncias judiciais que estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal. Cada circunstância daquela, se reconhecida, vai implicar um aumento da pena base. Há juízes que aplicam um critério matemático, de modo que, sendo 8 as circunstâncias judiciais, o reconhecimento de cada uma delas vai implicar na elevação de 1/8 da pena nesta fase. Na segunda fase, o juiz vai reconhecer as atenuantes e as agravantes que estão previstas no Código Penal e na legislação penal extravagante. E aí ele vai modular a pena nessa segunda fase, podendo inclusive reduzir a pena em um patamar inferior àquele que havia sido estabelecido na primeira fase da dosimetria da pena. Vale lembrar aqui que nós temos um impeditivo constante na súmula 231 do STJ, que diz que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nesta segunda fase de dosimetria da pena. E, finalmente, na última fase, o juiz leva em consideração as causas de diminuição e de aumento de pena, como, por exemplo, a tentativa, como, por exemplo, o privilégio e outras circunstâncias que vão modular a pena. Depois que ele faz esta dosimetria, ele aplica as regras do artigo 33 do Código Penal para estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, agora, mais especificamente no que diz respeito às atenuantes, percebam que nós temos uma atenuante genérica que vem prevista lá no artigo 65 do Código Penal. Ela sempre vai atenuar a pena. Qual que é? Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. E aí, o legislador colocou uma vírgula neste dispositivo para incluir essa expressão, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Pessoal, essa
circunstância atenuante, por vezes, ela é responsável por uma redução significativa na pena privativa de liberdade. E agora, a menos em relação a esses crimes que envolvem violência sexual contra a mulher, eles não existem mais. O juiz não pode levar isso em consideração para fins de reduzir a pena na segunda fase de dosimetria, porque o legislador expressamente vedou isso. Percebam, como eu já disse antes para vocês, é uma lei que piora a situação dos acusados. Então, ela só tem aplicação daqui para frente, não atinge fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Outra novidade importante que essa lei trouxe foi no que diz respeito à contagem do prazo prescricional. Antes, nós tínhamos uma regra prevista no artigo 115 do Código Penal que dizia o seguinte: são reduzidas da metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença, maior de 70 anos. E o legislador, mais uma vez, colocou uma vírgula para dizer o seguinte: salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Deixa eu explicar melhor isso e a gente vai aproveitar para fazer uma revisão sobre esse tema da prescrição e da contagem do prazo prescricional. O que é a prescrição? A prescrição é a perda da pretensão punitiva estatal em razão do decurso do tempo. O tempo é o nosso inimigo no direito penal e por uma razão muito importante, muito simples, que uma justiça tardia não é justiça, mas sim uma vingança. Então, o Estado, juiz, ele deve aplicar a pena privativa de liberdade a seu tempo e modo. A seu tempo, porque nós estamos diante de limitações temporais, em especial essa prescrição, e a seu modo, porque nós precisamos respeitar o devido processo legal. Eu não posso aplicar uma pena privativa de liberdade sem antes percorrer este caminho que é o processo penal. Então, como é que a gente faz a contagem desse prazo prescricional? E eu quero trazer para vocês um exemplo concreto. Imagine que o indivíduo praticou um crime de estupro que envolve violência sexual ou pode envolver violência sexual contra a mulher. Vejam aí o que diz o artigo 213 do Código Penal: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Vejam que nós temos uma pena que é de reclusão que vai de 6 a 10 anos. Então, esse crime tem lugar quando alguém pratica uma relação sexual não consentida. Lembrando que nós temos o crime de estupro de vulnerável, que é especial em relação a esse crime, está previsto no artigo 217-A do Código Penal. Vamos supor que, com violência ou grave ameaça, o indivíduo pratique conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com uma pessoa contra a sua vontade. Bom, nós temos uma pena que vai de 6 anos a 10 anos. O que eu faço para descobrir qual é o prazo prescricional? Eu jogo naquela tabelinha lá do artigo 109 do Código Penal, que estabelece ali os prazos prescricionais. Veja aqui que diz o artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Então, nesse caso do crime de estupro, nós temos um prazo prescricional que é de 16 anos. E aqui é que vem a novidade legislativa. Se eu estivesse diante de alguém que fosse menor de 21 anos de idade à época dos fatos, ou maior de 70 na época da sentença, o juiz contaria este prazo pela metade. Então, ao invés de 8 anos, nós computaríamos esse prazo, ao invés de 16 anos, nós computaríamos esse prazo como sendo um prazo de 8 anos. Entenderam, então, o que mudou com essa legislação? E aí eu vou dar o exemplo concreto para vocês entenderem. Como é que a gente conta o prazo prescricional? O Código Penal vai trazer para nós o termo inicial, a partir de quando eu começo a contar esse prazo prescricional. E ele está disposto lá no artigo 111 do Código Penal. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou. Então, no caso, o crime de estupro, do dia em que houve a consumação dessa infração penal. E depois o Código vai trazer para nós alguns marcos que vão interromper o prazo prescricional. Quando eu falo interromper, é como se a gente estivesse apertando um botão para zerar aquele prazo e começar a contar de novo do zero. E essas causas estão previstas lá no artigo 117 do Código Penal. Eu não trouxe todas elas para vocês
aqui, mas eu fiz uma demonstração gráfica que vai ilustrar isso muito bem para vocês, que está aí na tela. Vamos lá. Primeira, ou qual que é o marco inicial? A partir de quanto eu dou o start nesse prazo, ou na contagem desse prazo prescricional? Quando o crime se consumou. Dali até o primeiro marco interruptivo da prescrição, que é o recebimento da denúncia, não pode decorrer período de tempo superior a 16 anos. E do recebimento da denúncia até a publicação da sentença penal condenatória, que é o outro marco interruptivo, também não pode decorrer espaço de tempo superior a 16 anos. Ah, professor, mas é impossível que isso aconteça. Não é impossível, galera. Só vocês pensarem aí que da consumação do crime até o recebimento da denúncia, nós temos uma investigação que há de ser realizada pela autoridade, seja ela a polícia, seja ela o Ministério Público. Então, a gente começa as investigações, aquilo tem que maturar para que a gente chegue a uma conclusão quanto à materialidade e autoria do crime. Isso vai para o Ministério Público, que também dispõe de prazo, seja para oferecer denúncia, seja para devolver os autos à delegacia de polícia para mais diligências, seja ainda para arquivar aquela investigação. Então vejam que nós temos uma série de diligências que são cumpridas nesse meio tempo entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia. E não pode transcorrer mais de 16 anos entre um e outro marco, sob pena de que aconteça a prescrição. E além disso, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, também não pode decorrer mais do que 8 anos. Depois nós temos outras modalidades de prescrição que são contadas a partir do fim para o começo e já leva em consideração a pena em concreto fixada pelo magistrado. Então, se o juiz fixa uma pena de 8 anos, a gente também vai jogar na tabelinha do artigo 109, vai chegar a uma conclusão e vai começar a contar isso para trás. E aí, pessoal, se nós estivéssemos diante de pessoa menor de 21 anos de idade na época dos fatos ou maior de 70 anos de idade na data da sentença, nós teríamos esse prazo contado pela metade, por conta da previsão expressa contida no artigo 115 do Código Penal. Mas agora, vamos lembrar que o legislador, ele colocou uma vírgula lá no artigo 115 e disse o seguinte: salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Então vejam que interessante. Agora, o fato da pessoa ser menor de 21 ou maior de 70 não vai surtir qualquer efeito na contagem desse prazo, já que por força dessa lei que nós estamos comentando, houve aí uma limitação do alcance dessa norma do artigo 115 e também daquela contida no artigo 65, inciso 1, que é a menoridade relativa. Então é isso. Essas são as principais mudanças provocadas por essa lei e eu deixo vocês com um forte abraço, desejo de bons estudos e até o nosso próximo encontro por aqui.